Parte 3. A prática da renovação da mente. Quem é quem é você? Nos últimos anos, cresceu muito a publicação de livros intitulados Quem é Quem, nas mais diferentes áreas. As editoras escolhem uma localidade, verificam quais os cidadãos mais proeminentes e lhes oferecem a oportunidade de estar no Quem é Quem no plantio de maçãs. Figurar neste tipo de livro parece significar que a pessoa é de fato alguém, independente da sua origem. Seu verdadeiro eu pode se levantar, por favor, porque as pessoas têm a necessidade de ver seu nome publicado no Quem é Quem. Qual o benefício desse tipo de reconhecimento? Muitos diriam que seria para a autoestima. Aliás, a ideia desse termo tornou-se uma das questões mais comentadas em todos os círculos, cristãos ou não. Um dos primeiros a escrever sobre o assunto disse o seguinte: a descoberta psicológica mais importante deste século é a da autoimagem. Quer nos demos conta, quer não, cada um de nós leva consigo um esboço ou quadro mental de nós mesmos. Ele pode ser vago e indefinido aos olhos do consciente. Na verdade, pode nem lhe ser identificável. Essa autoimagem é nossa própria concepção do tipo de pessoa que sou. Foi construída a partir das nossas crenças acerca de nós mesmos. Porém, a maioria dessas crenças formaram-se inconscientemente, baseadas nas experiências do passado, dos sucessos e fracassos, das humilhações, dos triunfos e da maneira como outros reagiram a nós, em especial na primeira infância. A partir de tudo isso construímos na mente um eu ou a imagem de um eu. Uma vez inserida nesse quadro uma ideia ou crença sobre nós mesmos, ela se torna verdadeira, no que nos diz respeito. Não lhe questionemos a validade, mas seguimos agindo com base nela como se fosse verdade. Maltz, citado acima, de certa forma foi pioneiro em chamar nossa atenção para a ideia de como nos vemos e seu impacto em nossas vidas. Muito do que ele diz é válido, mas precisamos tomar cuidado para não sermos arrastados pelo movimento da autoestima sem o discernimento da palavra de Deus. Embora devamos ser cautelosos quanto às perspectivas apresentadas pelos proponentes dessa tendência, a verdade é que muitas pessoas buscam ser reconhecidas como alguém pelos outros, por não estarem convencidas do próprio valor. Se lhes pedem para dizer quem são de fato, é bem provável que não consigam construir um quadro mental de si mesmos baseado, grande parte das vezes, em falta de informação. Avaliações e comentários fornecidos pela família e por amigos ajudaram a desenvolver essa imagem para alcançar-lhes a memória. O responsável por dizer pela primeira vez alguém que suas orelhas eram grandes demais, ou que ele era ruim em matemática, ajudou esse alguém a construir um quadro mental condizente. Algum tempo atrás, eu trabalhava na garagem enquanto meu filho mais novo brincava por perto com alguns amigos. Ele fez algo que achei uma grande tolice. Com raiva, aproximei-me correndo e falei: mas que estúpido, por que você foi fazer uma coisa dessas? No mesmo instante percebi que envergonhara tanto ele quanto os amigos com minha declaração grosseira e errada. Sua atitude fora mesmo tola, porém ele nada tinha de estúpido. Uma resposta bíblica à situação seria chamá-lo em particular e mostrar-lhe que sua atitude fora impensada e precisava ser corrigida. No entanto, o que fiz foi ajudar a programar sua autoimagem com uma informação incorreta. Meu filho não era estúpido, mas podia bem ser que começasse a acreditar na verdade do que eu dissera, transformando-o em parte de sua visão a respeito de si mesmo. Meu filho merecia coisa melhor e eu tinha de consertar uma reação espontânea, mas pecaminosa. Foi uma oportunidade não só de pedir perdão a ele e a seus amigos, como também de transmitir a informação correta a seu respeito e de seu valor. James Dobson nos lembra: não somos quem pensamos ser, nem o que os outros pensam que somos. Somos o que achamos que os outros pensam que somos. Imagens desfocadas, suposta superioridade. A Bíblia diz alguma coisa a respeito de autoimagem. Considere por alguns instantes o versículo seguinte a uma passagem que já estudamos. Romanos 12, versículos 1 a 2. É possível que você tenha uma visão distorcida de si mesmo por adotar como medida a opinião do mundo, e não a palavra de Deus. Depois de enfatizar a necessidade de sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Romanos 12, versículo 2. O autor do livro agora diz: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Romanos 12, versículo 3. Se estamos desenvolvendo uma nova mente, desenvolvemos também uma nova autoimagem, baseada na informação correta de Deus. Primeiro somos desafiados a não termos de nós mesmos um conceito mais elevado do que devemos ter. Há um evidente jogo de palavras aqui. No original grego, a palavra mente é com acento grave, utilizada 4 vezes neste versículo. Não tenha em mente um conceito elevado demais de si mesmo, além do que deveria ocupar sua mente, e tenha isso sempre em mente, a fim de manter sua mente equilibrada. Essa repetição talvez pareça confusa, mas com certeza o apóstolo Paulo tinha um propósito direcionado pelo Espírito para enfatizar tanto o assunto. Ele sempre disse que nossas mentes precisam ser renovadas. Agora está dizendo que, se nossas mentes forem renovadas, teremos um novo e mais adequado modo de pensar acerca de nós mesmos. Infelizmente, às vezes somos orgulhosos e fazemos uma ideia de nós mesmos mais elevada do que deveríamos. Sem dúvida, o mundo encoraja essa atitude, com seu constante bombardeamento de mensagens do tipo: você é alguém especial. Claro, você é especial, mas a pergunta que faço é a seguinte: especial em relação a quê? Como medir nosso valor? Em 1 Samuel, versículo 16, Deus mandou Samuel ungir o novo rei que ele escolhera, observando os filhos de Jessé. Samuel logo concluiu tratar-se do mais imponente deles, Eliabe. Mas Deus disse: não atentes para sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Com enorme frequência a imagem que fazemos de nós mesmos ou dos outros baseia-se em uma medida equivocada. A beleza. O próprio Deus não deixa de reconhecer a beleza das pessoas em sua palavra, mas quando o assunto é valor, ele deixa bem claro que este é um atributo do coração. Algumas pessoas ostentam uma suposta superioridade por causa de atributos ou talentos visíveis e, sob o ponto de vista do mundo, deve mesmo alardeá-los se os tem. Mas Deus olha para o caráter, não para a superfície. É interessante notar que as escrituras dizem quase nada sobre autoestima, estando em Romanos os principais ensinamentos a respeito desse assunto. Por outro lado, a questão do orgulho e seus efeitos prejudiciais são repetidos diversas vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Aprendemos que Deus se opõe
opõe ao orgulho, mas dá graça ao humilde. Nos é apresentado o seguinte desafio: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Tiago 4 versículo 10. Parece bastante claro que o maior perigo a nos defrontar não está em termos um conceito muito inferior de nós mesmos, mas antes no problema do orgulho. Quando Jesus fala do ego, nunca diz que precisamos melhorar a autoestima. Pelo contrário, declara que temos de negar a nós mesmos, tomarmos nossa cruz e segui-lo. Marcos 8 versículo 34. São necessários muito cuidado e estudo bíblico consciencioso a discutir essa questão, de forma a não transformarmos um conceito equilibrado de nós mesmos em desculpa para fomentar o orgulho. Suposta inferioridade. É possível ter uma autoestima inadequada devido à suposta inferioridade. Claro, se não devemos ter um conceito de nós mesmos superior ao que convém. O contrário também é válido. Este modo de pensar é igualmente errado e até prejudicial, quando se pretende chegar à imagem mais correta de si mesmo. Dobson ilustra isso muito bem em seu relato sobre uma jovem a quem ele chama de Ellen colegial. Tudo parece conspirar contra ela. Desde quando consegue se lembrar, sempre se viu como uma pessoa sem graça e sem esperança. Um dia, após uma experiência particularmente dolorosa, Ellen jogou-se aos prantos em cima da cama e imaginou-se diante de um juiz, julgada inaceitável em um mundo de pessoas bonitas. A promotoria salientou que Ellen, desde a quarta série do ensino fundamental, era tida como alguém que não merecia qualquer tipo de reconhecimento. No dia dos namorados, por exemplo, enquanto sua prima Linda recebia 34 cartões de rapazes apaixonados, Ellen teve de se contentar com apenas 3, 2 de garotas e um do tio Albert, de San Antônio. Exemplos e mais exemplos foram dados provando que ela não tinha absolutamente nada a oferecer para o mundo. O júri, composto só de pessoas bonitas e inteligentes, declararam-na culpada e o juiz a condenou com as seguintes palavras: Ellen colegial, um júri composto de pessoas da sua comunidade declarou inaceitável para a raça humana. Por isso, você está condenada a uma vida de solidão. Provavelmente será mal sucedida em tudo que fizer, e morrerá sem deixar um único amigo na terra. Casar-se está fora de questão, e jamais haverá uma criança em sua casa. Você é um fracasso, Ellen. Uma decepção para seus pais. Será considerada como um fardo desnecessário a partir de agora. Caso encerrado. Por mais triste que pareça, a avaliação que Ellen faz de si mesma é compartilhada por muitos cristãos. Eles também formaram uma imagem de si mesmos baseada em informações falsas. Durante uma reunião de crentes, sempre se ouve as pessoas falando de suas supostas deficiências. Quando alguém as desafia a apontarem quem são os verdadeiros cristãos em seu meio, muitas se desqualificam e falam da moça que cantou no último domingo, ou do rapaz mais bonito da igreja, mesmo que ele não seja capaz de recitar João 3 versículo 16. Paulo nos exorta com veemência a termos de nós mesmos um conceito equilibrado. Romanos 12 versículo 3. No original, a palavra traduzida por equilibrado na verdade significa com mente lúcida. Se você tem um conceito de si mesmo mais elevado do que o deveria, ou se vive com uma suposta inferioridade, não está agindo com lucidez, comparando laranjas com maçãs, mas como clarear o modo como penso sobre mim mesmo. Você pode se perguntar: comece estabelecendo as comparações corretas. Paulo repreende os coríntios, pois eles medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos. 2 Coríntios 10 versículo 12. Considera os faltos de entendimento. Para se ter uma autoimagem adequada, precisamos nos medir pela régua apropriada. Romanos 12 versículo 3 diz que devemos pensar de nós mesmos de acordo com a medida da fé que Deus nos concedeu. A régua é a porção que Deus nos deu, não a avaliação do homem. A questão não é estabelecer como me sai quando comparado com alguém, mas se vivo em obediência a Cristo e uso as habilidades que Ele me deu para a sua glória. Lemos em Galatas 6.13 a 5. Porque, se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. Único e exclusivo. Só você é você. Deus o projetou e equipou de modo único, inigualável quem quer que o seja. O exemplo dos dons espirituais é utilizado como ilustração nos versículos posteriores a Romanos 12 versículo 3. Somos únicos, como um corpo com muitos membros. Contudo, somos também diferentes. Nem todos os membros têm a mesma operação. Em sua igreja pode ter 20 pessoas com dom de mestre, mas você não encontrará 2 que ensinem da mesma forma. Por quê? Porque, junto à capacitação do Espírito, Deus concedeu certos talentos e atributos que serão usados como plataforma para o exercício do dom. A promessa de Romanos 12 versículo 3 diz que a todo crente é dada essa medida da fé. Ninguém fica de fora, nem você. Ao se olhar e determinar seu próprio valor, seria tolice ver-se como você imagina que fazem os outros. Antes de mais nada, reconheça como Deus o vê. Sua avaliação precisa ser baseada na informação divina. Se pretende ser realista, os óculos de Deus. Há quem seja acusado de ver o mundo através de óculos de lentes cor-de-rosa. Como cristãos, deveríamos olhar tanto para o mundo quanto para nós mesmos através dos óculos de Deus. A maneira como Ele nos vê deveria determinar como nós nos vemos. Sejamos práticos e apliquemos alguns dos princípios da mente renovada a esse tópico da autoestima. O que fazer para começarmos a nos ver de um modo novo e saudável? A verdade que descobrimos no capítulo 4 é fundamental para uma autoimagem acurada. Se você atravessou a ponte da escolha que mencionamos, decidindo não se conformar, mas ser transformado, então os seguintes passos vão ajudá-lo a ter uma visão equilibrada de si mesmo. 1. Examine com cuidado sua autoimagem, seja honesto consigo mesmo. Como você se vê de fato? Com uma suposta superioridade ou inferioridade? O conceito que tem de si mesmo baseia-se na verdade bíblica, ou em anos de informações desencontradas fornecidas pelos outros. Se não tem certeza de que consegue analisar direito sua autoimagem, peça ajuda a 1 ou 2 amigos cristãos de confiança. Peça para que o avaliem de acordo com uma perspectiva bíblica. E tome o cuidado de dizer a esses amigos que o amam para que sejam objetivos, honestos e construtivos. 2. Aprenda o máximo que puder de si mesmo com a palavra de Deus. O que ele diz acerca da sua posição em Cristo? Tom Matsat, no excelente livro Stein, A Estima de Cristo, discute a importância de se procurar o valor próprio e a felicidade no lugar certo. Se você se concentrar em si mesmo, só encontrará frustração e decepção. Mas se olhar para Jesus, o resultado será muito diferente. Segundo ele, quando você olha para si mesmo, deve ver seu pecado. Quando desvia os olhos de você para Cristo Jesus, vê sua nova identidade, sua justiça perfeita, sua posição gloriosa com Deus nos lugares celestiais, sua vida neste mundo, sua paz, sua alegria e contentamento não dependem de como você olha, mas sim para onde você olha olhando para Cristo e sua palavra. Você fixa a visão de si mesmo em um alvo mais definido. Como ele vê seus dons espirituais e suas habilidades. O que ele diz a respeito do potencial em sua vida e sua disposição para usá-lo de maneira significativa. Você pode se achar como os espias na época de Moisés, no meio da discórdia. Números 13 versículos 17 a 33.
10 deles olharam para a terra prometida e viram-na inexpugnável. Descreveram-na habitada por gigantes e éramos aos nossos olhos como gafanhotos e assim também éramos aos seus olhos. Aqueles 10 homens se viam como acreditavam que os inimigos daquela terra os viam. Mas lembre-se que os 2 espias restantes, Josué e Caleb, tiveram reação diferente. Caleb relatou: supamos animosamente por sua mula em herança, porque, certamente, prevaleceremos contra ela. Esses 2 homens perceberam que Deus é sempre maioria. Viam a si mesmos capazes de vencer porque se viam pelos olhos de Deus. A autoimagem apropriada é impossível sem a informação correta a seu respeito, encontrada apenas na palavra de Deus. 3. Organize suas prioridades pessoais. É bem possível que esteja depositando suas energias na solução errada para o problema de autoestima. A sociedade atual dá uma ênfase tremenda a corpo. Grande parte dos comerciais de televisão nos diz como agradar, satisfazer, dar mais força e vigor a nossos corpos. Afirma que, se melhorarmos nossa aparência com determinada dieta ou programa de exercícios, ou se cobrirmos nossos corpos com roupas mais atraentes, vamos nos sentir muito melhor. A mensagem é: mude seu corpo, e você mudará a sua imagem. Quase não há dúvidas de que ter uma boa aparência física causa um efeito positivo no conceito que se faz de si mesmo, mas essa é uma mudança apenas superficial e pouco resultado provoca naquilo que de fato somos como pessoas. Paulo diz a Timóteo: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 1 Timóteo 4, versículo 8. Nossa ênfase precisa estar no desenvolvimento do caráter, não na reconstrução dos nossos corpos. Ninguém se torna cristão submetendo-se ao bisturi de um cirurgião plástico. A imagem a qual devemos nos conformar nada tem a ver com o aspecto físico de nossas vidas, mas com o espiritual. Basta olharmos para trás, para os anos do colegial, e constataremos que, muitas vezes, os colegas que na época foram descritos como fadados ao fracasso, hoje são os que desfrutam de maior sucesso na vida. Por quê? Porque desenvolviam o caráter enquanto os outros se preocupavam com o penteado da moda. 4. Descubra seu dom espiritual. Como já vimos, Deus concede dons a todo crente, e eles fazem parte do material bruto usado para construir uma autoimagem adequada. O valor que nos damos estará diretamente relacionado à maneira como produzimos para Deus. Se reconhecermos que nosso trabalho para o Senhor produzirá frutos duradouros, vamos nos sentir melhor acerca de nós mesmos. Ao mesmo tempo, tenha em mente que seu valor para Deus é sempre grande, não importa qual seja a sua posição em termos de produtividade espiritual. À medida que descobrir e empregar seus dons espirituais, você e as pessoas à sua volta sentirão o poder do Espírito operando a seu favor. 5. Edifiquem-se uns aos outros. Todos precisamos ter consciência do quanto afetamos a autoestima uns dos outros. Como crentes em Jesus Cristo, individualmente somos membros uns dos outros. Romanos 12, versículo 5. Nossos dons espirituais foram dados para edificação mútua. Cada um de nós influencia demais a maneira como outros crentes se veem e, por conseguinte, até que ponto conseguirão ser eficazes servindo a Deus. Alguns cristãos parecem se ver como membros de um comitê encarregado de apontar as fraquezas e pecados de todos à sua volta. As Escrituras, no entanto, encaram o problema de maneira oposta. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. 1 Tessalonicenses 5, versículo 11. Você e eu podemos ser muito usados por Deus ajudando os outros a reconhecer o potencial e propósito que lhes foi designado pelo Senhor. Encontramos um desafio ainda maior em Filipenses 2, versículos 1 a 5, onde Paulo descreve a mente e a atitude de Cristo. Ele diz como deveríamos agir para sermos iguais a Jesus. Nada façais por contenda ou por vangloria, mas por humildade, cada um considere, estime, os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. É um incentivo poderoso percebermos que Deus está disposto a usar-nos em seus caminhos de forma a abençoar as vidas de outras pessoas. Construtor de imagens. Por que não aplicar agora aos princípios que acabamos de estudar? Analise sua autoestima à luz da informação divina. Memorize e medite na sua verdade. Enquanto está alcance o seu verdadeiro eu, imagine-se não de acordo com a imagem falha que se desenvolveu no decorrer dos anos, graças à absorção de informações inadequadas, mas com base na verdade, e aplique o que você está aprendendo à sua experiência, permitindo que os princípios da palavra tornem-se prática de vida imediatamente. À medida que sua mente for renovada, sua vida será transformada, e a primeira evidência dessa transformação será uma visão apropriada do seu novo eu. Oração. Senhor querido, agradeço-lhe pela forma como me criou. Ajude-me, através dos olhos da sua palavra, a ver-me como de fato sou e então, por sua graça, a tornar-me a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Em nome de Jesus. Amém. Está escrito. O carro quase seguia por conta própria. Ele passara por esta rua escura outras vezes, e decidira nunca mais escolher este caminho. Por quê? A rua levava a uma parte decadente da cidade, onde havia várias boates de striptease. Desde que se entendia por gente, a tentação que mais ameaçava subjugá-lo era lascívia. Jamais admitiria tal coisa às pessoas que amava, por medo de não ser compreendido. Já se odiava pelos pensamentos que atravessavam-lhe a mente com regularidade, e pareciam atraí-lo naquele instante a seu destino. Não suportava a ideia de ser odiado pelas pessoas que amava, ou de envergonhá-las por sua falta de controle. Até o fato de dirigir-se àquela região da cidade parecia estranho esta noite. Poucos dias antes, ele e a esposa, a quem adorava, tinham celebrado o 10º aniversário de casamento. Fazia 2 dias que receberam um elogio do chefe, acompanhado de um aumento de salário. Deus o abençoava muito, mas a batalha seguia feroz em sua mente, enquanto o carro continuava em direção a seu encontro com o pecado que o atraía e revigorava, ao mesmo tempo que o deixava fisicamente mal, porque não podia ser como outros homens que conhecia, capazes de desfrutar de absoluto controle sobre si mesmos, ou seriam como ele, escondendo os pecados sob uma fachada de normalidade, converter-se há muito tempo, o suficiente para apagar de vez esse trecho da fita em que estava registrado seu velho estilo de vida. Havia dias melhores em que conseguia manter a mente pura, mas em seguida os desejos tomavam-no de assalto e descobria-se, quase como se fosse outra pessoa, percorrendo novamente aquela rua. Poucos quarteirões separavam-no do pecado que o inundaria de vergonha outra vez. Deus, me ajude, clamou, por favor, não me deixe cair. Ouviu-se orando em voz alta, mas será que mais alguém escutava? Sentia-se exausto enquanto seguia em frente. Um problema comum. Todo mundo luta com alguma espécie de tentação. Deus nos diz que isso é comum a todos nós. Talvez você esteja lutando contra o vício da bebida alcoólica, ou costuma ser tomado pela raiva ou ansiedade. Talvez o pecado que o consome sempre seja o jogo, a gludice, ou uma língua ferina demais quando se dirige a seus entes queridos. Pode ser ainda que você lute contra a lascívia, como o homem sobre o qual acabamos de ler. Qualquer que seja seu problema, a renovação da mente terá um impacto tremendo em sua vida na área da tentação exacerbada. Em Hebreus 4, versículos 14 a 16. Somos
somos desafiados pelas seguintes palavras: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Essa passagem das Escrituras nos oferece um grande incentivo, lembrando-nos de que muitos tipos de tentação com que nos deparamos todos os dias foram experimentados por Jesus também, mas costumamos viver como se esses versículos não fossem verdadeiros. Não nos identificamos com o autor da canção que diz: Deus o disse, eu creio, e isso me basta. Pelo contrário, é mais fácil pensarmos: Deus o disse, eu creio, mas acontece que não se aplica ao meu caso. Admitimos que Jesus também foi tentado, mas acrescentamos depressa: Ele é Deus, portanto, sua tentação não é a mesma. Ele não podia pecar, mas eu posso e faço, na ânsia de sermos vencedores. É bem provável que tenhamos nos deparado com 1 Coríntios 10, versículo 13, onde lemos: Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Em resposta, às vezes nos flagramos dizendo: Quero acreditar nesses versículos e aplicá-los, Senhor, mas tenho a impressão de que essa verdade não tem nada a ver com minha vida. Como alinhar nossas vidas a esses princípios das Escrituras? Como nos apresentarmos perante o trono da graça e encontrarmos ajuda em tempo oportuno, crendo que a palavra de Deus é verdadeira quando declara que Jesus, como nós, em tudo foi tentado, e que Deus providenciará o escape. Analisemos os registros históricos da tentação de Jesus no deserto, conforme relatados no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nesses versículos encontramos a informação com a qual começamos a renovar nossas mentes, até conhecermos a vitória sobre a tentação. Nos próximos minutos, leia devagar e com atenção Lucas 4, versículo 1 a 13. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e, naqueles dias, não comeu coisa alguma, e, terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor, teu Deus, e só ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Dito está, não tentarás o Senhor, teu Deus. E, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Alguém dividiu as tentações de Cristo em 3 categorias: apetite, cobiça e ambição. Creio que essas palavras nos ajudarão a entender porque Jesus foi tentado como nós, e sua reação às tentações explicará porque ele permaneceu sem pecado. Discussão semelhante desses 3 tipos de tentação encontra-se em 1 João 2, versículos 15 a 17. Uma passagem que pode lhe servir de grande utilidade. Lembre-se de que, embora Jesus tenha sido tentado em tudo, não significa que tenha sofrido cada uma das tentações possíveis, mas sim que foi submetido às mesmas 3 categorias de tentação que Satanás tem usado contra nós, desde o início dos tempos. No Jardim do Éden, o que precisamos saber sobre a tentação do encontro de Jesus com Satanás, conforme descrito por Lucas, extraímos diversos princípios importantes para lidar com a tentação, e vamos examiná-los juntos, quando estamos mais vulneráveis. Experiências arrebatadoras. O capítulo anterior de Lucas relata uma experiência muito vivida de Jesus, seu batismo. Esse acontecimento marcou o início do seu ministério e foi acompanhado de uma milagrosa abertura dos céus, a descida visível do Espírito Santo e uma palavra audível de Deus, com a qual ele apresentou seu filho. Lucas 3, versículo 21 a 22. Nos dias atuais, poderíamos definir o episódio como uma experiência arrebatadora. Foi um ponto alto, espiritual e emocional, na vida terrena de Cristo. Não surpreende, portanto, que Satanás procurasse tentar Jesus imediatamente. O princípio aqui é o seguinte: estamos mais suscetíveis à tentação depois de uma experiência arrebatadora. Depois que nossas emoções atingem picos até então desconhecidos, tornamos-nos vulneráveis a ponto de descermos também a novas profundidades. Se não nos mantivermos em guarda, nosso sistema emocional parece funcionar desse jeito. Não conseguimos permanecer em um patamar emocional elevado por um período prolongado, sem nos colocarmos em posição de vulnerabilidade. Mas isso não significa que haja algo errado com situações em que a emoção é mais solicitada, especialmente se acontece em reação a um passo de obediência, como foi o batismo de Cristo. No entanto, devemos ter consciência de nossa maior suscetibilidade à tentação, depois de experiências desse tipo. Momentos de fraqueza. Em seu Evangelho, capítulo 4, Lucas também observa que Jesus permaneceu no deserto por 40 dias sem comida. O versículo 2 diz que naqueles dias, não comeu coisa alguma. Não admira, portanto, que a primeira tentação de Satanás fosse relacionada à fome e fraqueza física de Jesus. O que nos leva ao segundo princípio: estamos mais suscetíveis à tentação quando em condições físicas precárias. Ora, isso eu já sabia. Você pode argumentar, mas então, deixe-me perguntar: a última vez que foi tentado, você parou para pensar em sua saúde física? É possível que estivesse cansado, faminto ou até doente. A exaustão física não serve de desculpa para o pecado, mas é um dispositivo de alerta para uma possível suscetibilidade. Satanás tentou a Jesus na área do apetite. O inimigo provocou a Cristo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. O apelo ao apetite, claro, não se limita ao estômago. Todos temos outras paixões que clamam por satisfação. O dicionário Webster define apetite como um desejo inerente e habitual de alguma satisfação pessoal. Vale ressaltar que o apetite nada tem de ruim. Sem ele, morreríamos de fome. Vários de nossos apetites são honrosos quando estão sob controle. A pessoa que come demais não é diferente daquela que se deixa levar por desejos lascivos ou egoísticos. Todos temos desejos ardentes nessa área, mas a tentação se torna pecado quando cedemos a uma solução inadequada para nossa fome, fonte de poder. Neste momento, é melhor pensarmos um pouco em outro princípio importante e, ao mesmo tempo, resolver um problema mencionado no início do capítulo. O princípio é este: o Espírito Santo fornece o poder para resistir à tentação. De acordo com Lucas 4, versículo
1, Jesus estava cheio do Espírito Santo. O termo grego para cheio é também empregado em Efésios 5, versículo 18, onde se diz aos crentes enchei-vos do Espírito. Isso chama atenção para um fato muito importante. Quando Jesus resistiu à tentação, o fez da mesma forma que nós devemos resistir, no poder do Espírito. Algumas pessoas dizem que Cristo, embora tentado, é incapaz de compreender realmente nossas lutas por ser Deus e, portanto, incapaz de pecar. Não é verdade. Aqui está uma ilustração que nos ajuda a encarar a questão sob a perspectiva correta. Nos Estados Unidos, muitas casas têm uma porta principal bem sólida, protegida por uma tela também bastante resistente. Quando o tempo está bom, deixa-se apenas a porta de tela fechada, permitindo a entrada do ar fresco, mas não dos insetos. Porém, se a porta principal ficar fechada e a de tela aberta, nem assim os insetos conseguiriam invadir o interior da casa. Em outras palavras, se a tentação ameaçasse a divindade de Cristo, ele não pecaria, pois é Deus. No entanto, como vemos em Lucas 4, a tentação jamais chegou à segunda porta, sólida e hermeticamente fechada. A porta de tela, figura do Espírito Santo, a repeliu primeiro. A verdade fantástica a ser considerada é que Cristo não resistiu à tentação por ser Deus, mas porque era controlado pelo Espírito Santo. Ele resistiu pelo mesmo poder disponível para todo crente, o Espírito Santo. Jesus foi tentado exatamente como somos e resistiu assim como nós também o podemos, se estivermos cheios do Espírito. A vontade satânica de assumir o controle. A próxima tentação apresentada por Satanás a Cristo é a ganância, palavra definida como uma ambição desmedida por riqueza, ou desejo ardente de possuir coisas. De alguma forma, Satanás conduziu Cristo a um lugar em que ele pudesse ver todos os reinos do mundo, o que ilustra nosso próximo princípio. Satanás é Deus deste mundo e promete de tudo para nos controlar. Como Deus deste mundo, o diabo usa os bens materiais como engodo para conquistar territórios em nossas vidas. Ele nos promete muito para desviar nossa adoração de Deus. Basta verificarmos o poder do materialismo sobre alguns de nós, para reconhecermos o quanto ele tem sido eficiente nessa abordagem. Eu jamais adoraria Satanás. Você pode retrucar. Tenho certeza de que não. Mas quantas vezes a vontade de comprar um carro novo, ou uma casa, ou algum outro bem material tornou-se uma obsessão em sua vida, a ponto de distraí-lo da simplicidade que há em Cristo? 4 anos atrás, a ideia fixa de comprar uma trailer me perseguiu. Consegui racionalizar muito bem esse meu desejo, e não tive a menor dificuldade para encontrar pelo menos uma dúzia de motivos espirituais para explicar a necessidade de uma casa sobre rodas. Por algumas semanas, não pensei em outra coisa. Sou obrigado a admitir que inclusive meu relacionamento com o Senhor passou para segundo plano nesse período. Quando finalmente chegou o momento apropriado e comprei o trailer, um modelo antigo, tive certeza de que me sentiria o homem mais feliz sobre a face da terra. Sabe o que aconteceu? Não sabe? Minha ganância não se satisfez nem quando já estava de posse daquele objeto de desejo. O ardiloso Deus deste mundo me enganou, levando-me a acreditar que eu poderia suprir minha anemia espiritual com uma transfusão material. Isso nunca dá certo. Portanto, Jesus nos deu um exemplo claro de como responder à oferta de Satanás. O poder das Escrituras. Jesus reagiu à segunda tentação dizendo, está escrito Lucas 4, versículo 8. Em seguida, citou as Escrituras, como resposta ao estratagema de Satanás. E assim chegamos ao próximo princípio. Devemos usar as Escrituras para resistir à tentação. Lucas não diz que Jesus carregava consigo os rolos do Antigo Testamento. Por isso, presumimos que ele tinha as Escrituras memorizadas. Creio também ser possível inferir que ele meditasse, preparando-se de antemão para as tentações. Manutenção preventiva. No período em que servi no exército, aprendi um procedimento chamado manutenção preventiva. Era empregado com um certo exagero na base em que eu servia, pois lembro-me de pintar o mesmo caminhão 3 vezes, antes de alguém utilizá-lo. A ideia da manutenção preventiva, porém, é muito boa e se aplica à luta contra a tentação. Quando nos vemos no meio de uma situação tentadora, às vezes já é tarde para procurar um escape, mas se atentarmos para nossas fraquezas e aplicarmos a manutenção preventiva, estaremos prontos para o que der e vier. Essa preparação inclui a descoberta de passagens bíblicas diretamente relacionadas a nossas necessidades e fragilidades. Em seguida, devemos memorizá-las, meditar nelas e imaginarmos que em plena tentação, reagiremos de acordo com o que dizem as Escrituras. Assim, quando a tentação vier de fato, há de nos encontrar prontos para dizer, está escrito, rota de fuga. A primeira vez que viajei por uma cadeia de montanhas, surpreendi-me ao ver trechos curtos de estrada sem saída, a cada poucos quilômetros, magiando a pista descendente. Só depois de ver uma placa explicando o propósito de tais caminhos, entendi se tratar de saídas preparadas especialmente para caminhões desgovernados, cujo freio falhasse ou não conseguisse detê-los. Esses trechos eram cobertos de areia para ajudar a diminuir a velocidade dos caminhões que enveredassem por eles. Quando nos vemos de uma hora para outra em uma pista descendente, sem freios, rumo ao pecado, também precisamos de uma estrada previamente preparada que nos ajude a parar. A palavra de Deus, se for parte integrante de nossos corações e mentes, fará o papel dessas rotas de fuga quando necessário. O perigo da ambição errada. A terceira tentação que Satanás apresentou a Cristo diz respeito à ambição. O Aurélio define a ambição como desejo veemente de alcançar aquilo que valoriza os bens materiais ou amor próprio, poder, glória, riqueza, posição social, etc. Satanás levou Jesus a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo, provavelmente a cerca de 45 metros do chão. O enganador então citou as Escrituras, no esforço de convencê-lo a saltar e confiar em Deus para livrá-lo da morte. A tentação da ambição era válida, pois se Cristo saltasse e fosse salvo, todos aqueles que testemunhassem o espetáculo com certeza o aclamariam como homem de milagres, e levando a um lugar de preeminência muito antes do tempo determinado por Deus. Não pense que o diabo seria incapaz de usar as Escrituras em sua tentativa de enganar. Muitos dos cultos atuais formaram-se ao redor da interpretação ou aplicação errada da palavra de Deus. Ele não poupa meio algum para levar a cabo seus propósitos pecaminosos. Nosso próximo princípio diz o seguinte: você e eu sofreremos tentações que estimularão nossa vontade de ser alguém e desfrutar de prestígio e posição social. Devo acrescentar que, em si mesma, essa ambição nada tem de errado. Sem ela, você não sairia da cama pela manhã, nem lutaria para realizar propósitos dignos. A ambição se torna um problema apenas quando saímos dos limites das Escrituras para satisfazer um desejo pessoal. Jesus percebeu o que havia por trás da tentação de Satanás e, no poder do Espírito, retrucou com as Escrituras
escrituras. Dito está, não tentarás ao Senhor, teu Deus. Lucas 4 versículo 12. Veja Deuteronômio 6 versículo 16. Quando buscamos satisfazer nossos propósitos ambiciosos apenas por uma questão de promoção pessoal, estamos tentando ao Senhor. Saímos dos limites prescritos por Ele e então lhe pedimos ajuda para nos poupar do mal. É como jogar o carro em um precipício e abrir a janela para clamar a Deus que nos salve. Ou, em um exemplo com o qual muitos de nós terão maior facilidade para se identificar, tentamos a Deus quando compramos algo por 20 mil reais porque, do contrário, estaríamos em desvantagem comparado aos vizinhos, e depois lhe pedimos que nos ajude a pagar as prestações, muito acima do que permitiria nosso orçamento. Quando planejamos nossas vidas sem levar em consideração os princípios divinos e depois lhe suplicamos para nos livrar das consequências de nossas ambições, nós o tentamos. Como ter vitória? O exemplo de Cristo se aplica a mim e à sua vida. As 3 categorias de tentação apresentadas por ele são as mesmas com que certamente iremos nos deparar, e os princípios aprendidos, a partir da análise da reação de Jesus à tentação, são diretrizes que usamos para resistir com sucesso às tentações do dia a dia. De modo algum esgotamos todos os princípios encontrados em Lucas 4. Por exemplo, existe mais um no versículo 13, e, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele, Jesus, por algum tempo. Em poucas palavras, Satanás não desiste facilmente, ou seja, você continuará a ser bombardeado por tentações. Mesmo assim, pode ser um vencedor, se seguir o exemplo de Cristo conforme descrito em Lucas, capítulo 4, e descobrir os diversos princípios existentes na palavra de Deus relacionados à luta contra a tentação. Será capaz de resistir ao diabo como Jesus. À medida que renovar sua mente através do processo bíblico que temos delineado, você começará a sentir uma nova força. Por que não escolher agora mesmo determinada área de sua vida que tem sido motivo de decepção e fracasso? Examine as escrituras em busca de princípios específicos para frustrar esse pecado que tão de perto rodeia. Memorize as verdades aplicáveis a seu caso, medite nelas, e depois imagine-se um vitorioso enquanto prepara-se para a tentação. Como escapar? Enquanto aquele homem avançava pela rua escura, aproximando-se do momento em que cairia em tentação, pareceu-lhe que alguém sussurrava aos seus ouvidos. Aos poucos, as palavras vieram à mente, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. É o Senhor quem está falando, Deus. Ele memorizará esses versículos havia 3 semanas, porque queria esconder a palavra de Deus em seu coração e assim evitar que resvalasse para o pecado outra vez. A vós, ou fosse o que fosse, continuou, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Escape, rota de fuga, o que era aquilo? Apesar de todos os desejos poderosos que o haviam impulsionado nos últimos minutos, ele quase se esquecera das orientações recém-aprendidas. Percebeu que, no começo do dia, ao reconhecer o verdadeiro caráter dos próprios pensamentos, devia tê-los feito cativos. Em vez disso, porém, concedeu-lhes espaço para que permanecessem. Agora compreendia a necessidade de capturar seus pensamentos e levá-los à obediência de Cristo. A necessidade de recusar pensamentos tentadores e substituídos pela palavra santa de Deus. De repente, outros versículos vieram à mente, memorizados havia poucos dias, incluindo 1 Tessalonicenses 4 versículos 7 a 8. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza o homem, mas, sim, a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Ó, Pai, não quero desprezá-lo. O Senhor disse que me deu o seu Espírito. Preciso da sua ajuda agora. Enquanto pronunciava essas palavras, seu pé acionou o freio e ele estacionou junto ao meio-fio. Trancou as portas mais que depressa e olhou para frente. A menos de 2 quarteirões, luzes faiscavam convidando para o pecado. Senhor, não quero desapontá-lo de novo. Odeio o pecado que tem assolado minha alma tantas vezes. Peço-lhe que me ajude a enveredar pela sua rota de escape. Por favor, capacita-me para escolher o seu caminho de pureza, em vez do plano enganoso de Satanás, que conduz à destruição. Olhou mais uma vez para os luminosos, coloridos atraindo. Respirou fundo, tirou o pé do freio e continuou a descer a rua. No primeiro cruzamento, murmurou mais uma breve oração. Ajude-me, Senhor. Dizendo isso, virou a direção e entrou na transversal. Acelerou o carro rumo à avenida mais próxima. A lascívia, tão forte apenas alguns instantes atrás, tornara-se insignificante, ao se misturar com o tráfego da avenida. Uma sensação de paz e esperança inundou-o. Obrigado, Senhor, por me mostrar como és fiel. Não vi a hora de chegar em casa e juntar-se à família que tanto amava. Oração. Obrigado, Pai, pelo exemplo estabelecido por Cristo. Oro para que o Senhor me encha do seu Espírito e me dê poder para resistir ao diabo. Ajude-me, Senhor, a descobrir as passagens das Escrituras que se aplicam à minha situação e a usá-las até experimentar a vitória para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Trabalhando a eterna confusão no início da década de 1950, R.G. Letourneau e 3 outros homens voavam em um pequeno avião perto dos Andes. O tamanho daqueles homens em comparação à potência da aeronave, em breve se mostraria superior. Pouco depois da decolagem, o motor do aparelho falhou, precipitado para dentro de um rio de águas bravias em plena selva. Ao bater na água, o avião virou e começou a afundar. Os 4 homens conseguiram abandoná-lo, mas tiveram problemas na luta contra a violência da água. Após alguns minutos exaustivos, durante os quais tentaram vencer a correnteza para chegar à margem, um dos homens, enfraquecido demais, desistiu e deixou-se levar. Para sua surpresa, sentiu os pés baterem no leito do rio, a menos de 1 metro de profundidade. No mesmo instante levantou e gritou para que os companheiros parassem de lutar e ficassem de pé, um pouco envergonhados, mas com certeza sentindo um enorme alívio. Os 4 caminharam para a segurança da margem. Essa história verídica tem uma aplicação direta na vida estressante que todos levamos. Muitos se sentem prestes a ter um colapso, lutando contra as correntezas da vida. Acontece que ainda não percebemos a possibilidade de nos colocarmos de pé e sairmos andando. A mente em processo de renovação pela palavra de Deus é capaz de ver a vida com outros olhos. Aquilo que alguns definem como pressão insuportável, outros, dotados de uma nova mentalidade, enxergam como oportunidade para confiar no Deus onipotente. Os bons e velhos tempos. Se você é como eu, provavelmente já tentou imaginar como seria viver 100 anos atrás. Deve ter pensado em uma cidade pequena e tranquila, onde problemas de trânsito só acontecem quando 2 diligências tentam entrar ao mesmo tempo na rua principal. A praça central é um lugar gostoso, onde poucas pessoas passeiam e as crianças brincam à vontade. Ir às compras constitui um passatempo agradável, e o acontecimento mais empolgante é um piquenique no sábado à tarde. No entanto, a história nos mostra um quadro diferente. A Guerra Civil Americana
americana ainda estava bem presente na memória de todos, com suas terríveis agonias. Os conflitos raciais e a violência desenfreada provocavam tensão constante. Claro que o ritmo era mais lento e o ambiente mais tranquilo, mas o indivíduo médio de 100 anos atrás sofria as diversas pressões da época. A sobrevivência por si só já representava uma tarefa mais desgastante do que hoje, com todas as facilidades do mundo moderno. Se quisermos fazer um levantamento das tensões de um período ainda mais recuado no tempo, basta ler o livro de Jó, um dos mais antigos registros históricos. A vida desse homem foi tudo menos exemplo de paz e tranquilidade. Da posição de rico proprietário de terras, ele foi rapidamente transportado a uma existência terrível. No capítulo 2 do livro de Jó, descobrimos que ele perdeu gado, ovelhas, seus servos morreram e seus filhos jazem sobre as ruínas de uma casa. Em seguida, o encontramos sentado sobre um monte de esterco coberto de chagas, enquanto a esposa grita: "Por que você não amaldiçoa Deus e morre?" Como se tudo isso não bastasse, 3 pretensos amigos entram em cena para confortar a Jó, condenando-o por seus supostos pecados. Agora temos o estresse. Como podemos ver, os tempos antigos não foram muito diferentes dos dias atuais, quando chegam a circunstâncias difíceis. Pressões, tensões e confusão sempre fizeram parte da vida. O que é o estresse? Gary Collins escreveu: a palavra estresse era empregada apenas na física e na engenharia. Referia-se às forças intensas que podem incidir sobre uma ponte ou um prédio, do tipo que, às vezes, faz cair uma construção por causa do acúmulo de neve ou da violência do vento. Mais tarde, o termo estresse foi emprestado para a medicina, a fisiologia, a economia, a sociologia e outros campos da ciência. Para a maioria das pessoas, no entanto, essa palavra passou a ter um significado psicológico inconfundível. Foram várias as tentativas por parte dos eruditos de se estabelecer um enunciado oficial para o estresse psicológico, mas uma das melhores e mais realistas definições foi apresentada há vários anos por um biólogo chamado Hans Selve. O estresse, disse ele, é basicamente a deterioração natural da vida. Aaron Beck lança um pouco mais de luz ao dizer que o estresse é uma força de magnitude suficiente para distorcer ou deformar, quando aplicada a um sistema. Temos de reconhecer que as situações estressantes não se restringem àquelas de grandes proporções. Em geral, não é a catástrofe que nos esmaga, mas a combinação de tensões menores, que vão do tubo de pasta de dente que alguém não sabe apertar direito a torneira, espingando. Esses tipos de estresse vão se acumulando e avolumando até que a soma das partes seja absolutamente insustentável. Nosso sistema entra em colapso. Interessante notar que coisas estressantes para alguns pouco afetam outros. Um indivíduo pode sentir-se absolutamente frustrado por causa de um cachorro que late sem parar em um bairro tranquilo, enquanto outros adoram todos os barulhos e a confusão da vida urbana. Às vezes, parece que temos reações conflitantes em nossa própria vida. Podemos viver sob tensão constante porque moramos em uma casa pequena demais, mas achamos que passar uma semana acampados, dormindo em uma tenda minúscula, é uma experiência relaxante. Você e eu definiríamos como estressantes aquelas coisas que nos deixam de joelhos, quer nossos amigos as considerem um problema, quer não. Remédio para o estresse. Será que a Bíblia trata da questão do estresse? Sim, com certeza, de modo claro e conciso, capaz de nos ajudar a lidar com qualquer situação, desde que estejamos dispostos a pôr em prática seus princípios. Uma passagem bastante útil encontra-se em Filipenses 4, versículo 4 a 13. Nela, o apóstolo Paulo se vê rodeado de situações difíceis e apresenta respostas bíblicas muito claras para se viver a vida como de fato ela é. Regozijar-se no Senhor. As primeiras declarações de Paulo, em vez de demonstrarem como se lida com as dificuldades, explicam como será a vida quando soubermos vivê-la. 1 ou 2 exemplos podem ser úteis neste momento. Os programas de dieta vendem imagens de antes e depois. Homens carecas são incentivados a comprar uma peruca para ver a diferença que faz uma vasta cabeleira, onde antes só havia alguns fios de cabelo. Da mesma forma, porém a sério, o apóstolo explica como ficaremos quando vivermos a vida de acordo com a Bíblia. Regozijai-vos, sempre, no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Filipenses 4, versículo 4 a 5. Com esses versos aprendemos que existem 2 relacionamentos capazes de revelar até que ponto é sadia nossa reação às tensões diárias. O primeiro é o relacionamento com Deus. O segundo, o relacionamento com outras pessoas. Paulo primeiro comenta o relacionamento com Deus, dizendo que devemos nos regozijar no Senhor. Para enfatizar ainda mais esse mandamento, ele diz: regozijai-vos, sempre, no Senhor. Ora, talvez até consideremos possível nos alegrarmos de vez em quando, mas sempre demais. Ninguém consegue isso, certo? Mas Deus nos daria uma ordem impossível de cumprir. Claro que não. Em geral não nos regozijamos porque deixamos nossa alegria depender das circunstâncias. Paulo, porém, não diz para nos regozijarmos em nossas circunstâncias, mas sim no Senhor. Ele quer que experimentemos uma alegria intensa, que dependa de um relacionamento consistente com um Deus imutável, em meio a um mundo confuso e em constante transformação. A mente renovada reconhece que as circunstâncias, por mais negativas que sejam, são oportunidades para ajustar o foco em Deus e regozijar-se, para que não nos esqueçamos do desafio lançado por Paulo. Ele acrescenta: outra vez digo, regozijai-vos. Filipenses 4, versículo 4. Sem dúvida a ordem de Paulo confirma ser possível alegrar-nos a qualquer tempo, inclusive nos momentos de maior dor em nossa vida. Anos atrás, precisei ir ao centro da cidade. Estava com pressa pois tinha muitos compromissos, de forma que levei comigo os livros que estava estudando sobre estresse e coloquei-os no banco do carro, ao meu lado, seguindo para meu destino. O relógio parecia correr, mas o trânsito se arrastava. Fui ficando cada vez mais nervoso, à medida que o horário de um dos meus compromissos se aproximava. Percorridos alguns quilômetros frustrantes em um tempo que me pareceu absurdo, vi um espaço vazio na pista à esquerda e mais que depressa desviei do carro à frente para ocupá-lo. No exato momento em que fiz isso, mas alguém teve a mesma ideia e tomou-me a dianteira. Naquele instante, todos os meus circuitos entraram em curto. Pisei com toda a força no freio, até parar a centímetros do outro veículo. Um dos livros caiu do banco e aterrissou aberto no chão do carro. Lancei-lhe uma rápida olhada, mas foi o suficiente para enxergar o título de um dos capítulos. Tire proveito do estresse. Fiquei sem ação ao constatar que acabava de ser vítima de meu objeto de estudo. Deus usou o título daquele capítulo para lembrar-me de que não estava regozijando-me nele, mas deixando-me levar pelas circunstâncias. Demonstrando paciência. Filipenses 4, versículo 5 é claro ao mencionar outro relacionamento que demonstra se você sabe lidar com o estresse ao modo de Deus. Diz o seguinte: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Se tivermos uma relação adequada com nossas tensões, conseguiremos conviver com as pessoas em igualdade e paciência. Estudiosos do comportamento dizem que, debaixo de estresse, até a pessoa mais gentil se torna agressiva e facilmente irritável. Isso explicaria as variações de personalidade no trânsito e nas multidões que acorrem aos concertos de rock. Mas Paulo declara que quem encara a vida de acordo com os
os princípios divinos, terá os relacionamentos equilibrados com Deus e com os outros. Ansiedade por coisa nenhuma. As conhecidas palavras de Filipenses 4 versículo 6 explicam como lidar com as circunstâncias menos agradáveis. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. A inquietação ou ansiedade está presente no mundo atual em proporções epidêmicas. Ansiedade é aquilo que experimentei ao agarrar o volante do carro, sentindo-me frustrado. Enquanto o livro voava do banco, faltava-me a paz de Deus. Eu deixara de fora do problema com o trânsito e com o horário dos meus compromissos. Não fiz minhas petições conhecidas diante dele. Somos desafiados a não estar inquietos por coisa alguma. No texto grego significa absolutamente nada. Não existem circunstâncias capazes de superar o poder de Deus. Por isso, ele nos convida à oração, pois quer que toquemos na fonte do seu poder. Expressando gratidão a Deus, existem 4 palavras fundamentais em Filipenses 4 versículo 6, às quais não costumamos dar grande atenção. Paulo nos adverte para que, em qualquer situação, apresentemos nossas petições diante do Pai com ação de graça. Nunca é fácil agradecer por circunstâncias tensas e difíceis, mas a ordem é clara, sejam quais forem os nossos sentimentos. Temos de ativar a vontade e dar graças em qualquer momento, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5 versículo 18. Quando damos graças, demonstramos uma real confiança em que o Deus soberano fará o que é certo em nossa vida. Não importa se suas frustrações são grandes ou pequenas, você traz o poder de Deus sobre elas quando as torna conhecidas diante dele. Obedecer a este princípio é como remover a válvula de uma panela de pressão e deixar o vapor sair. Recebendo a paz de Deus, a simples leitura de Filipenses 4 versículo 7 já tem um tremendo efeito calmante. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A promessa de Deus diz que não importa o nível do estresse da situação que você está vivendo, sua paz é suficiente. Mas ainda, essa paz excede nosso entendimento. É muito melhor que voltar 100 anos atrás para uma cidadezinha tranquila. Ela não requer que você esteja livre da situação que está causando o estresse. Antes, a paz de Deus manifesta-se como uma sentinela junto aos portões de seu coração e mente, em pleno estresse, abrigando os pensamentos certos. Vamos dar uma rápida olhada no versículo seguinte. Filipenses 4 versículo 8, que estudaremos melhor no próximo capítulo. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Voltamos novamente aos fundamentos do que significa ter a mente renovada. O princípio que torna possível enfrentar as tensões da vida é esse. Deixe sua mente descansar nos pensamentos do Senhor. Isaías se referiu a esse mesmo princípio ao dizer: Tu, Deus, conservarás em paz aquele cuja mente, imaginação, está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26 versículo 3. Ou seja, Filipenses 4 versículo 8 a 9 ensina que, se pensarmos sempre na informação correta, meditarmos, fizermos morada nela e a praticarmos, conseguiremos tirar proveito do estresse. Paulo então complementa: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Filipenses 4 versículo 9. O exemplo de Paulo. Paulo não nos deixa imaginando como funcionaria a aplicação desses princípios na vida real. Ele demonstra, a partir de sua própria experiência, como lidar com o estresse. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sem estar abatido sei também ter abundância, em toda a maneira e em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4 versículo 11 a 13. O exemplo de Paulo nos encoraja, ainda mais, quando nos convencemos de que a experiência pela qual ele passou, também pode ser a nossa. Ele não diz que participou de um culto, e lá foi atingido por um poder sobrenatural para nunca mais ter uma crise de estresse. Na verdade, ele afirma que aprendeu a lidar com cada circunstância. O fato de ter aprendido indica um processo através do qual aos poucos atingiu o conhecimento e a maturidade. E evidente que ele enfrentava as circunstâncias com que se deparava, fosse um naufrágio. 2 Coríntios 11 versículo 25, ou a prisão. 2 Coríntios 6 versículo 5. Aplicando os princípios ensinados aos filipenses, Paulo aprendeu a se contentar não porque tivesse o poder de mudar as circunstâncias frustrantes, mas as combatia com a força encontrada em Cristo. Filipenses 4 versículo 13. Força essa derivada do hábito de fixar a mente nas coisas em que há algum louvor, em vez de fazê-la habitar nas situações estressantes da vida, com os pés no chão. Será que, de vez em quando, você age como RG leitor leal aos seus amigos, lutando contra uma correnteza violenta no esforço de chegar à margem do rio? Se acha que está prestes a submergir, só existe uma solução: coloque os pés no chão. O solo firme da palavra de Deus está logo ali, a poucos centímetros de distância. Leia Filipenses 4 versículo 4 a 8, e pratique esses versículos em sua vida, de acordo com as sugestões dadas nos capítulos 5 a 8 deste livro. Aplique-os em termos de informação, memorização, meditação, imaginação e aplicação. Ao colocar Filipenses 4 versículo 4 a 8 em prática, você verá que é possível encarar a ansiedade e o estresse de um jeito novo, que lhe permita encontrar paz e satisfação verdadeiras. Oração. Senhor, tantas vezes tenho sido derrotado pelas circunstâncias. Quero ser capaz de viver a vida de acordo com a sua vontade. Ajude-me a aplicar seus maravilhosos princípios à minha vida hoje, e a experimentar sua paz como resultado da obediência à palavra. Obrigado, Pai, pelas situações estressantes que me ensinam a depender do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Olhando para frente, tive o privilégio de participar de formaturas em diversas ocasiões. Uma delas, porém, ficou gravada para sempre em minha memória. Não por causa do grau conferido naquela oportunidade, apesar de ter experimentado uma deliciosa sensação de vitória e alívio quando recebi meu diploma, mas por causa de um erro tolo cometido por um dos colegas de formatura, e que ainda me fez sorrir quando penso no assunto. Minha classe foi a primeira a se formar na nova capela do seminário, tão nova que praticamente ninguém estava familiarizado com os degraus e portas atrás do púlpito. Quando chegou a hora de nós, formandos, subirmos ao púlpito, enfileiramos-nos atrás de alguém que imaginava conhecer o caminho. Demoramos um pouco para passar por todas aquelas portas e degraus, quando de repente nosso líder parou, fazendo com que trombássemos uns nos outros e alguns até caíssem, como peças de um dominó. Por quê? Ele nos conduzira não para o púlpito, mas para o tanque batismal. Por sorte não havia água ali, mas algumas pessoas na plateia perceberam nossa excursão imprevista e, como nós, começaram a rir. Quando finalmente voltamos pelo corredor estreito, achamos a porta certa e nos assentamos no púlpito, rimos abertamente. Alguns sem conseguir se controlar. Pelo menos pode-se dizer que foi uma formatura bem
e alegre. Lendo este último capítulo, talvez você presuma que chegou à conclusão do estudo sobre renovação da mente. Na verdade, porém, este é só o começo. Como as cerimônias de formatura marcam o início de uma nova vida para os formandos, estas páginas finais do estudo devem ser as primeiras de um capítulo novo e feliz em sua vida. Talvez você ainda seja muito jovem, ou alguém com anos de experiência. Qualquer que seja o caso, espero que este livro represente um marco em sua vida, a partir do qual você passou a ter sua mente renovada. O conteúdo da mente renovada, como já vimos, o que você pensa determina quem você será. Pensar corretamente é um pré-requisito para uma vida de sucesso. Vamos analisar agora o que o apóstolo Paulo julga ser o modo certo de se pensar, conforme descrito em Filipenses 4 versículo 8. Um único versículo está repleto de ideias sobre os tipos de pensamentos que ajudarão a renovar sua mente e transformar sua vida. Nele, Paulo nos expõe o conteúdo do pensamento renovado. Tudo que é verdadeiro. Paulo inicia Filipenses 4 versículo 8 encorajando-nos a pensar em tudo que é verdadeiro. Muitas ideias divulgadas no mundo não são verdadeiras, apesar do grande número de pessoas que as professam. Há inclusive quem adote o conceito errôneo de que se houver pessoas em quantidade suficiente acreditando em determinada coisa, esta deve ser verdade. No entanto, por diversas vezes vimos ser falso aquilo que todo mundo imaginava real. Por exemplo, durante séculos acreditou-se que a Terra era quadrada, até que os estudiosos gregos propuseram a possibilidade de ser redonda. Por fim, a humanidade acumulou evidências irrefutáveis para provar que a Terra era de fato redonda. Mas existe um lugar onde sempre encontraremos a verdade, a palavra de Deus. Jesus orou em João 17 versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em João versículo 14, lemos que Jesus era cheio de graça e de verdade. O próprio Jesus afirmou em João 14 versículo 6, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. De acordo com Salmo 119 versículo 160, a palavra de Deus é a verdade, e Jesus aplicou esse fato a todos nós, ao afirmar, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8 versículo 32. Depois, há também os conselhos de Paulo a Timóteo, traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2 versículo 14 a 15. A ênfase aqui está em não perdermos tempo com falatórios profanos, mas nos concentrarmos no que é verdadeiro. Precisamos ter sempre em mente que Satanás raras vezes se apresenta a nós com uma tentação gritante de tão mentirosa. Ele sabe que reconheceríamos a origem. Em vez disso, procura nos enganar apresentando sugestões obscuras para nos desviar da verdade. Quanto mais conhecermos a Cristo e as Escrituras, mais estaremos treinados para discernir tanto o bem quanto o mal, libertos pela verdade. Só o que é verdadeiro produz a renovação da mente em um mundo cheio de engano. Tudo que é respeitável. Em seguida, Paulo encoraja-nos a pensar em tudo que é respeitável. Refere-se àquilo que é digno de honra ou reverência, o contrário de frívolo ou desonroso. Hoje em dia, grande parte das comédias de situações exibidas na televisão trata com superficialidade problemas bastante sérios. Ainda que, às vezes, seja necessário rir um pouco de nós mesmos e de nossas atitudes, é importante não levar a brincadeira longe demais. Quando seguramos as boas dádivas de Deus e as transformamos em farsa, pisamos em campo minado. Você lembra-se da última vez que assistiu a um desses programas e achou graça em um humor grosseiro ou, no mínimo, inadequado? Provavelmente, ficou tão chocado quanto eu, ao se descobrir dando gargalhadas. Na verdade, as situações apresentadas não têm graça nenhuma, pois não respeitam nada nem ninguém. O pensamento renovado ajudará a convergir sua atenção para coisas respeitáveis. Nas Escrituras, aprendemos muito sobre Deus e suas obras, as quais são dignas de nossa meditação. Tudo que é justo. A frase seguinte, tudo que é justa, é autoexplicativa. Devemos pensar no que é certo ou virtuoso para nós, cristãos. Existem coisas certas, mas não apropriadas para determinada situação. Portanto, pensar certo implica saber escolher o momento mais adequado. O Dr. Admacher nos dá um conselho bastante útil ao discutir o assunto. Sugere que pensar em Deus é o melhor ponto de partida. E continua, sei que os humanistas vão se opor, claro, insistindo em que devemos estudar o próprio homem e seu mundo, se pretendemos entendê-lo. Mas os humanistas jamais abrirão a porta da verdadeira compreensão da natureza do homem sem a única chave dessa porta, o conhecimento de quem é Deus. Assim, o estudo apropriado do homem não está no homem. O estudo apropriado do homem está em Deus. Tudo que é puro. O apóstolo Paulo diz que devemos pensar em tudo que é puro. As palavras de Tiago formam um paralelo com as de Paulo. Nesse ponto, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e, vós de duplo ânimo, purificai o coração. Tiago 4 versículo 8. Faz parte dos desígnios de Deus que a mente do cristão seja alimentada de pensamentos puros o tempo todo. Tiago nos desafia a não termos duplo ânimo, tentando viver como cristãos e, ao mesmo tempo, como as pessoas mundanas. Purificar é ser formalmente limpo de toda corrupção. Devemos ter pensamentos imaculados e, assim, agirmos com pureza. Alguns de nós têm a impressão errada de que se pode acalentar pensamentos impuros e ainda manter uma vida moralmente correta. Impossível. A raiz da árvore determina o fruto. Se a raiz estiver podre, o fruto revelará. O pensamento puro preserva nosso relacionamento com Deus, com outros cristãos, e nossas vidas diárias enquanto aguardamos a volta de Jesus. Faça uma experiência. Pegue o jornal de hoje ou escolha um programa de televisão preferido. Em seguida, relacione todos os itens que transmitem ou sugerem ideias e acontecimentos impuros, e compare-os àqueles que induzem ao pensamento puro. Transforme esse exercício em um projeto para toda a família, de forma a permitir que as crianças participem na descoberta dessa verdade. Creio que você ficará espantado com os resultados. Tudo que é amável. Paulo ainda nos exorta a meditar em tudo que é amável. No original grego, a palavra amável refere-se a coisas agradáveis, que comovem o nosso coração. Para alguns, um jardim de flores multicoloridas é amável. Para outros, o pôr do sol no arco-íris é um espetáculo digno de se parar e assistir. Pensamentos amáveis se concentram em coisas que inspiram uma reação de amor e beleza. Não precisamos esticar o pescoço muito longe para encontrar o oposto. Basta ligar a televisão e, a qualquer hora do dia ou da noite, ouvimos falar de ódio, decepção, comportamentos sexuais impróprios, violência e tragédia. De alguma forma, fomos levados a acreditar que não estamos bem informados se não vemos a vida como ela é. Os editores dos jornais e os produtores de televisão se justificam dizendo que é disso que o povo gosta. Pode ser verdade que muita gente anseie por esse espetáculo de perversão, mas como crentes em Cristo, nossos interesses na vida são radicalmente transformados. Embora leamos os jornais e assistamos à televisão para nos mantermos atualizados sobre o mundo à nossa volta, precisamos ser cautelosos e filtrar o que entra em nosso pensamento, determinados a reagir
agir de acordo com a palavra de Deus. Não precisamos nos alimentar das coisas básicas da vida para sermos transformados. Necessitamos meditar naquilo que é amável. O resultado desse tipo de pensamento é a semelhança com Cristo. Tudo que é desagradável desperta raiva, amargura e lascívia. Tudo que é amável nos ajuda a sermos conformes à imagem de seu Filho. Romanos 8, versículo 29. Onde está a fonte para esse tipo de meditação? A resposta é óbvia. Encontramos tudo que é amável e belo na palavra de Deus e em seu caráter. Como escreveu o autor da canção, ele é completamente amável. Tudo que é de boa fama. O último item da lista de Paulo que deve ocupar nosso pensamento é tudo que é de boa fama. Quando uma pessoa goza de boa reputação, todo mundo fala bem a seu respeito. Sua vida é tida como admirável. Da mesma forma, existem pensamentos e ideias que têm boa reputação. Se todos os seus pensamentos fossem projetados em uma tela acima de sua cabeça, como as pessoas ao redor reagiriam? Será que seus pensamentos mais secretos, se viessem a público, seriam considerados de boa fama? Os pensamentos de Deus são sempre respeitáveis e estão a nosso dispor em sua palavra. E esta é tão rica que nunca conseguiríamos esgotar todos os pensamentos de boa fama que contém. Se há alguma virtude, se há algum louvor, então Paulo diz: se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4, versículo 8. A relação feita por Paulo não inclui assuntos dignos de louvor. Suas sugestões são apenas o princípio de um pensamento renovado. A palavra de Deus está cheia de outras excelentes verdades, alimentos para a mente. Nesse momento, temos de fazer uma escolha. Você pode sentar-se a uma mesa coberta de pratos deliciosos, mas só se beneficiará deles depois de experimentar alguma coisa. Da mesma forma, pode ter à disposição todas as verdades inestimáveis da palavra de Deus, mas sua mente jamais será renovada a menos que resolva pôr em prática. Nisso pensai. Não uma única vez, nem ocasionalmente, mas repetidamente. Precisamos usar a memorização, a meditação e a imaginação. A cada minuto do dia temos de escolher o tipo de pensamento que vamos abrigar em nossa mente, e essa escolha determina a qualidade de nossas vidas. Do pensamento renovado para a vida renovada. Paulo conclui seu desafio dizendo: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Filipenses 4, versículo 9. Aprender é mais do que adquirir conhecimento. Deve resultar em uma real mudança de comportamento. Sabemos que de fato aprendemos o que significa renovar nossas mentes, quando aplicamos esse conhecimento e vemos mudanças positivas acontecendo em nossas vidas. Você tem posto em prática aquilo que está lendo. Vamos repassar as etapas do processo de renovação da mente. 1. Informação, da palavra de Deus. 2. Memorização, esconder as informações no coração, de forma a tê-las sempre à disposição quando necessário. 3. Meditação, refletir na verdade o tempo todo, de forma a extrair-lhe todos os nutrientes. 4. Imaginação, ver-se obedecendo os princípios divinos. 5. Aplicação, colocar esses princípios em prática no dia a dia. Agora você dispõe de todas as ferramentas para a transformação da mente. Contudo, ainda precisa seguir o conselho de Paulo e colocá-las em prática. Se quiser experimentar uma vida transformada, algum amigo cristão estaria disposto a ajudá-lo a aplicar esses princípios. Um dos propósitos da igreja é que o povo de Deus esteja unido para estimular a caridade e as boas obras. Hebreus 10, versículo 24. Encontre alguém que também deseje uma nova mente, e assuma com você o compromisso de incentivarem um ao outro, acompanhando o crescimento um do outro. Seu exemplo se tornará um poderoso testemunho para as pessoas seguirem, e os princípios para a mente renovada serão visíveis em sua vida. A consequência do pensamento renovado. Paulo diz que quando colocarmos tudo isso em prática, o Deus de paz será conosco. Filipenses 4, versículo 9. As escrituras falam repetidas vezes dos resultados positivos que você alcança quando pensa de acordo com a vontade de Deus. Romanos 12, versículo 1 a 2 promete uma mente renovada e uma vida transformada. Anteriormente, aprendemos que graças à renovação da mente você pode desenvolver uma autoimagem adequada. Romanos 12, versículo 3 a 5. Experimentar a vitória sobre o pecado. Lucas 4, versículo 1 a 13. Aprender a lidar com o estresse. Filipenses 4, versículo 4 a 6. E ser bem-sucedido em tudo o que fizer. Salmos 1, versículo 3. Sua vida familiar, profissional e escolar, bem como seus relacionamentos interpessoais, serão afetados de modo positivo. Seu testemunho cristão será fortalecido, e você desfrutará de paz e alegria verdadeiras. Por fim, quando deixamos Deus nos transformar pela renovação da mente, também permitimos que Ele cumpra seu maior propósito em nossas vidas, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, versículo 29. Você deve lembrar de que, em uma discussão anterior, sugeri que a palavra conformar seria a mesma traduzida com sentido de transformar. Em Romanos 12, versículo 2, o fato de sermos conformes à imagem ou semelhança de Cristo é o resultado final de submeter-se à obra transformadora de Deus nesta vida. Alguns cristãos presumem que, enquanto estivermos na Terra, temos de enfrentar todos os desafios de um mundo cheio de pecado e não experimentaremos nenhum dos benefícios da transformação, até chegarmos ao céu. A verdade, porém, é que podemos desfrutar do fruto da transformação agora mesmo. Tudo começou no jardim. Por um instante, vamos retornar ao princípio, de acordo com o que Deus nos revelou em Gênesis, durante uma discussão entre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, versículo 26. Em seguida, lemos que Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1, versículo 27. O desígnio original de Deus, por incrível que pareça, era que fôssemos como Ele. Não significa que somos Deus ou deuses, mas que compartilhamos determinados atributos com Ele. Embora exista muita controvérsia a respeito do que seria de fato a imagem de Deus no homem, acho lógico supor que isso nada tem a ver com atributos físicos, pois Ele é espírito e não tem um corpo. Embora mais tarde, Deus o Filho se faria carne e habitaria entre nós. Creio ser seguro concluir que imagem, como descrita em Gênesis, refira-se a mente, vontade e emoção. Sem dúvida, Deus tem diversos atributos reservados apenas a Ele, como onipotência e onisciência. Outros, que nos são próprios, são semelhantes aos dele. No entanto, quando o pecado entrou no mundo, segundo o relato de Gênesis, capítulo 3, um grande dano foi causado a essa imagem ou semelhança. Embora não se tenha perdido por completo, ela foi drasticamente maculada. Por conseguinte, nasceu
estaríssemos em pecado a partir daquele instante, irremediavelmente perdidos, se não fosse por Cristo. Particularmente, acredito que quando Paulo descreve Jesus, em Romanos 8 versículo 29, como primogênito entre muitos irmãos, fala não só de sua obra completa na cruz para a remissão dos pecados, mas também do fato de liderar o caminho para o aperfeiçoamento da humanidade, quando ressuscitou e subiu ao céu para se assentar à direita do Pai. Como cristãos, temos de nos conformar à imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Devemos nos tornar como ele em todos os sentidos. Apesar da transformação final só acontecer quando ele se manifestar, o processo começa no momento em que somos salvos e continua até nossa glorificação. 15. Esse processo está descrito em 2 Coríntios 3 versículo 18, onde lemos: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo, como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, vivendo no tempo presente. Alguns cristãos parecem confundir o período em que vivem. Claro, nossos olhos devem estar voltados para o futuro, quando seremos arrebatados, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4 versículo 17. Mas precisamos viver no presente. Até o próprio Cristo nos ensina a viver um dia de cada vez. Porém, uma das verdades mais empolgantes da vida cristã é não precisarmos esperar até chegar ao céu, para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Não temos de nos limitar à esperança de que, em algum momento obscuro do futuro, seremos transformados. A transformação e todas as bênçãos que acompanham podem fazer parte das nossas vidas hoje. Bem, o que você acha? E então, o que você acha disso tudo? Essa é uma questão importante a considerar, pois sua opinião determina quem você será. O potencial de uma nova mente e de uma vida transformada é emocionante. Se você já começou a aplicar as diretrizes compartilhadas neste livro, está a caminho de mudar sua mente e sua vida. Não pare agora. E se ainda não começou, não termine de ler este livro antes de tomar a decisão nesse sentido. A determinação de renovar a mente revolucionará a sua vida e provocará a mudança pela qual você tanto anseia, uma completa transformação para assemelhar-se a Cristo. Será sua formatura. Oração. Pai, obrigado pelo desafio da sua palavra no que diz respeito à renovação da minha mente. Sei que não terei êxito nessa empreitada longe do seu poder. Por favor, desafie-me a dar o primeiro passo de fé e tornar-me a pessoa que o Senhor quer que eu seja, conforme a semelhança do seu Filho. Sei que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4 versículo 13. Em nome de Jesus. Amém. Gostou do vídeo?